Bom, vou falar aqui brevemente sobre a biografia de um dos maiores nomes da literatura desse país, Joaquim Maria Machado de Assis, mais conhecido como Machado de Assis, muito bem identificado pelo crítico Harold Bloor como o maior escritor afrodescendente de todos os tempos. E esse nosso célebre autor nasceu no dia 21 de junho de 1839, no Morro do Livramento, junto à zona portuária. Era uma zona periférica do Rio de Janeiro. Tá aí as fotos para vocês verem. E ele foi o primeiro filho do pintor Francisco José de Assis. Este era um homem de origem humilde, era mulato, filho de escravos, forros, e a mãe do Machado era Maria Leopoldina Machado de Assis, que era branca, natural de São Miguel, no arquipélago de Açores, em Portugal, hoje conhecido por ser um dos lugares mais bonitos do mundo. Machado foi batizado em 13 de novembro de 1839, na chácara onde seu avô paterno foi escravo, no Morro do Livramento, propriedade de Dona Maria José de Mendonça Barroso, que era sua madrinha. E, infelizmente, o Machado muito cedo perdeu sua mãe, que pegou tuberculose e veio a falecer, e posteriormente perdeu sua única irmã, aos 4 anos, para o sarampo. Seu pai casou-se de novo com Maria Inês, que também era mulata, e vai se dedicar ao menino. E para ajudar na despesa de casa, Machado teve que trabalhar como vendedor de doces, que sua madrasta fazia, e mal frequentava a escola, então tornou-se um autodidata. Machado empenhou-se em aprender e tornou-se um dos maiores intelectuais do país. Ele sempre teve um gosto aguçado para aprender e ainda muito jovem conheceu uma senhora francesa que era proprietária de uma padaria, cujo forneiro lhe deu as primeiras lições de francês, e o Machado acabou por falar fluentemente, assim como o inglês, o que auxiliou ele na tradução de romances como Os Trabalhadores do Mar, de Victor Hugo, e O Corvo, do inglês Edgar Allan. E, posteriormente, estudou alemão, sempre como autodidata. E, anos depois, seu pai veio a falecer. E durante sua juventude, o Machado sempre foi muito humilde e iniciou sua carreira trabalhando como aprendiz de tipógrafo na livraria de Francisco de Paula Brito, onde se publicava a revista Marmota Fluminense, e em 12 de fevereiro de 1855, ele publicou o poema Ela, poema este que eu particularmente achei muito bonito, e eu vou ler aqui 2 estrofes dele rapidinho para vocês. Quando ela fala, parece que a voz da brisa se cala, talvez um anjo emudece. Quando ela fala, meu coração dolorido, as mágoas exalas, e volta ao gozo perdido, quando ela fala. E em 1856, aos 17 anos, ele consegue um emprego, né, como aprendiz de tipógrafo na Tipografia Nacional, que hoje é a Imprensa Nacional, cujo diretor-chefe na época era o Manuel Antônio de Almeida, né, autor de Memórias de um Sargento de Milícias, que este era um grande amigo e professor do Machado. E o Machado ele continuou colaborando nos jornais como cronista, contista, poeta, crítico, e tornou-se respeitado como intelectual antes mesmo de se firmar como grande romancista. O Machado ele conquistou a admiração e a amizade do que posteriormente se tornou um grande amigo, né, que era o José de Alencar, que era o principal poeta da época. E em 1861 estreia seu primeiro livro, intitulado como Queda que as Mulheres Têm para os Tolos. E em 1862, o Machado era censor teatral, que é um cargo que não rendia qualquer remuneração, mas ele tinha a possibilidade de ter acesso livre aos teatros. E nesse mesmo ano ele publica o teatro O Caminho da Porta e o Protocolo, que é uma comédia, né? E nessa mesma época, ele começa a colaborar em O Futuro, que é um órgão sobre a direção de seu futuro cunhado, Faustino Xavier de Novaes.
E ainda nessa época, ele consegue publicar seu primeiro livro de poesias, em 1864, intitulado como Crissálidas. E em 1867, ele é nomeado ajudante do diretor de publicação do Diário Oficial. E em 1872 ele consegue publicar seu primeiro romance, e em 1869 ele casa-se com Carolina Augusta Xavier de Novaes. O Machado, ele é um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Inclusive, ele foi o primeiro presidente da academia, ocupando a cadeira de número 23, e escolhe seu grande amigo, José de Alencar, para ser o patrono da cadeira número 23. E aqui eu trouxe o discurso que o Machado fez, né, na inauguração da Academia Brasileira de Letras, em 1887, que vai revelar sua intenção em participar da academia, que é o seguinte, abre aspas: Senhores, investindo-me no cargo de presidente, quisestes começar a Academia Brasileira de Letras pela consagração da idade. Se não o mais velho dos nossos colegas, estou entre os mais velhos. É simbólico da parte de uma instituição que conta viver, confiar da idade, funções que mais de um espírito eminente exerceria melhor. Agora que vos agradeço a escolha, digo-vos que buscarei, na medida do possível, corresponder à vossa confiança. Não é preciso definir esta instituição. Iniciada por um moço, aceita e completada por moços. A academia nasce com alma nova, naturalmente ambiciosa. O vosso desejo é conservar, no meio da federação política, a unidade literária. Tal obra exige não só a compreensão pública, mas ainda e principalmente a vossa constância. A Academia Francesa, pela qual esta se modelou, sobrevive aos acontecimentos de toda a casta, às escolas literárias e às transformações civis. A vossa há de querer ter as mesmas feições de estabilidade e progresso. Já o batismo das suas cadeiras com os nomes pré-claros e saudosos da ficção, da lírica, da crítica e da eloquência nacionais é indício de que a tradição é o seu primeiro voto. Cabe-vos fazer com que ele perdure. Passai aos vossos sucessores o pensamento e a vontade iniciais, para que eles os transmitam aos seus, e a vossa obra seja contada entre as sólidas e brilhantes páginas da nossa vida brasileira. Está aberta a sessão. E em 1904 morre Carolina Xavier de Novaes, e Machado de Assis, seu marido, escreve um de seus melhores poemas, que é Carolina, em homenagem à sua falecida esposa, que agora eu vou ler o primeiro e a terceira estrofe para vocês rapidinho. Querida, ao pé do leito derradeiro, em que descansas dessa longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro. Trago-lhe flores, restos arrancados da terra que nos viu passar unidos, e ora morto, nos deixas e separados. E o Machado, ele é considerado um dos mais completos escritores brasileiros, porque ele foi contista, ele foi romancista, ele foi dramaturgo, ele foi crítico literário, e além de tudo isso, ele ainda foi jornalista. E a sua obra, ela conta com 10 romances, 219 contos, 10 peças teatrais, 5 coletâneas de poemas e sonetos e mais de 600 crônicas. Então o cara é um bicho. E essas obras dele são divididas em duas fases. E a primeira fase do autor ela é marcada por alguns princípios, alguns resquícios ainda da escola romântica. Né? Essas obras o Machado escreveu até mais ou menos os seus 40 anos, aí princípios de 1879, e essas obras ela traz ainda características como personagens com
rasa análise psicológica, né? Então ainda apresenta a estrutura de folhetim, mas entretanto já é possível perceber a propensão machadiana para esboçar o caráter das personagens através de um enredo em que se evidencia ações baseadas no interesse e em conflitos psicológicos. E a temática, né, já do amor platônico, calcada em torno de dois personagens, desaparece nos romances da primeira fase do Machado. A gente já vê aí ocorrer um insinuado triângulo amoroso. E também nós já tem o fim do final feliz, né, que é tão caro aos românticos em suas obras. Então o Machado já desaparece com isso, que vai dar lugar a um desfecho em que os personagens não conseguem resolver satisfatoriamente os seus conflitos de ordem sentimental. E a gente também já tem aí o começo de narrativas pessimistas, né? A gente já tem uma pontinha do pessimismo. Inclusive, nas narrativas, a gente já consegue observar esse ponto de pessimismo. E nessa fase romântica, a gente consegue destacar romances como Ressurreição, né? E nesse romance o Machado deixa claro, já no prefácio do livro, que ele não quis fazer um romance de costume, né? Então ele quis extrapolar, como o Machado quis sair do padrão, né? Então ele escreveu esse romance Ressurreição pensando nisso. E o mesmo acontece em A Mão e a Luva, né? Que vai contar a história de Guiomar, que é filha de uma baronesa, que ficou órfã, ainda muito nova, e embora tivesse uma origem simples, tornou-se uma moça segura e ambiciosa na busca de sua ascensão social. E nessa narrativa aparecem personagens com um certo grau de complexidade psicológica, como é o caso de Guiomar, né? Que é a heroína que tem à sua volta 3 pretendentes, que é o Estevão, que é sentimental, o Jorge, que é calculista, e o Luiz Alves, que é ambicioso. Em Helena, que é um dos romances do Machado, a história é narrada em terceira pessoa, por um narrador onisciente, e o Machado vai utilizar em Helena um tema muito explorador pelos autores românticos, que é a obsessão pelo amor impossível e seu consequencial sacrilégio, devido à obediência às leis morais e sociais. E em Yayar Garcia, que é o último romance da chamada fase romântica, a trama gira em torno dos casamentos arranjados, dos amores proibidos, do jogo de interesse, e duas características importantes dessa narrativa é o lirismo com que a narrativa é construída e a conduta de duas mulheres que estão em polos completamente diferentes, em que uma que não enxerga a realidade e a outra que luta para se impor. E a segunda fase do Machado é marcada pelas ideias realistas, né? Ele vai inovar na linguagem e na estrutura das narrativas. Assim, dessa maneira ele vai se tornar um precursor do modernismo. E tais características dessa fase eu vou abordar brevemente, porque o Miguel ele vai se aprofundar um pouco mais nelas, um pouquinho mais para frente. O Machado ele vai dialogar com o autor, né? E nisso ele insere o leitor na narrativa com o objetivo de torná-lo seu cúmplice, né? E ao mesmo tempo ele vai ironizá-lo, né? A gente tem também o narrador onisciente, né, que vai penetrar nas narrativas, dando opiniões, comentando, participando dos fatos narrados, e essa atitude ela provoca uma ambiguidade, né, que faz com que o narrador ele vai oscilando entre a primeira e a terceira pessoa. E eu trouxe um exemplo aqui, que é do livro que o nosso grupo pegou para falar, que é o Quincas Borbas, que
ele fala o seguinte: Este Quincas Borbas, se acaso me fizeste o favor de ler as memórias póstumas de Brás Cubas, é aquele mesmo naufrago da existência que ali aparece, mendigo, herdeiro inopinado e inventor de uma filosofia. Aqui tens agora em Barbacema. E a análise psicológica dos personagens é interessante nos personagens criados pelo Machado, porque ele se interessa muito mais em sondar a alma humana e, com isso, entender os comportamentos interiores dos personagens do que ele dá ênfase nas ações desses personagens, né? E o Machado, ele deixa lacunas em suas narrativas, e esse é um dos recursos inovadores destas narrativas criadas por ele, porque o Machado, ele contraria o conceito de racionalismo dos realistas, né? Ao criar um discurso ambíguo e cheio de não ditos, né? O que vai deixando o leitor em dúvida, no desfecho da narrativa. Outra coisa também, o Machado, ele é sempre muito irônico, né? E isso é uma linguagem que ele antecipa dos modernistas, né? E ao criar um discurso que descontrai um discurso que descontrai as ideologias vigentes, né, através de um senso de humor. E assim, o Machado, ele cria uma criatura da sociedade que retrata parodiando, né, os costumes e os ideais dessa sociedade. As narrativas do Machado, ela é marcada pelos capítulos curtos, né, e isso, por um lado, em decorrência foi decorrência da intenção de Machado em não querer enfadar o leitor, né, com comentários longos. E o Machado, mais uma vez, contrariando as regras do realismo, ele quebra a verossimilhança da narrativa ao criar elementos irreais, né, sem lógica, como aconteceu em Memórias Póstumas de Brás Cubas, que o autor que está narrando a história é um defunto. Outra coisa também é que as narrativas machadianas, elas contrariam o realismo, né, e fundem, né, a objetividade e a subjetividade. E, em outras palavras, né, os fatos das narrativas são objetivos, né, mas a interpretação dada pelo narrador é subjetiva. E em relação à estrutura não linear da narrativa, o Machado, ele abusa dos flashbacks, né? E por isso há essa quebra constantemente, né, da sequência lógica e temporal da narrativa. Bom, e nessa segunda fase do Machado, a gente pode destacar os livros como Quincas Borba, que na narrativa ela gira em torno das relações sociais. E a gente tem o Rubião, né, que vai ficar rico devido o Quincas Borba, que era quem ele cuidava, o filósofo Quincas Borba, morre e deixa ele como herdeiro universal, deixa que cuide do seu cachorro. E assim que o Rubião vai descobrir a maldade humana, né, ao se mudar para a corte. E esse livro ele vai trazer para a narrativa temas como a traição, o poder, a aparência, a loucura, a ironia, a imoralidade e a falsidade. E aqui em Dom Casmurro, a gente pode se dizer que o tema é mais o ciúme que o adultério, né? E isso porque a gente não sabe e nem saberemos se Capitu traiu ou não Bentinho. Mas, na minha opinião, eu acho que Capitu não traiu e eu acho o Bentinho muito tóxico. E aqui eu trouxe as temáticas principais das narrativas machadianas, né, que é o adultério, né, essa temática da infidelidade amorosa, que veio para desmistificar, né, o chamado amor romântico, satirizar as relações sociais e culturais burguesas, né,
desmontar as aparências sociais da sociedade burguesa. E outra coisa interessante também nos livros do Machado é as mulheres elas são mostradas de um modo diferente do padrão geral da época, né? Elas fazem parte da criação machadiana e são mulheres dissimuladas, ambíguas, mulheres sempre muito sensuais e principalmente astuciosas. E não são nem um pouco frágeis como as mulheres românticas. E isso porque Machado via a mulher como um ser dominador. E por esse motivo, as várias mulheres presentes em suas obras, ele deu nomes bem fortes, né? Como a gente tem o exemplo aí de Capitu, em Dom Casmurro, que sugere a ideia de capitã. E em Quincas Borba, a gente tem Sofia, que sugere a ideia de sabedoria. Que vai sugerir essa ideia de sabedoria, né? E ela é caracterizada na narrativa como uma mulher frívola, ambiciosa, e esse seu egoísmo, né, que traduz-se na falta de interesse, né, pelo filósofo Rubião, que está enlouquecido de amor, e ao contrário do que a gente pensa, Machado ele não dá a essa mulher um conceito negativo, mas principalmente uma atitude de defesa diante de uma sociedade machista e patriarcal que a gente vive. E o Machado ele possui uma visão radicalmente pessimista do ser humano, né? Então, o homem é por natureza mau caráter. E essa dualidade do ser humano, essa visão machadiana sobre o homem é totalmente desidealizada, né? Segundo ele, o homem já traz em seu interior, né, um comportamento contraditório, e por isso suas atitudes são de aparências, né? E escondendo evidentemente sua essência. E assim como o filósofo Thomas Hobbes, Machado acredita que o homem tem inclinações a ser mau caráter. E aqui eu digo o homem como o homem e a mulher, ou seja, o ser humano. O Machado também tinha uma visão nihilista, né? O Machado ele tem uma visão cética do homem e da sociedade. E para ele, o homem e a sociedade burguesa não abrem possibilidades de melhorar. O Machado também tem essa visão extremamente pessimista. E o Machado ele vai ironizar os conceitos de loucura do século XIX, com duas narrativas impecáveis, que é Quincas Borba e o Conto Alienista. Em ambos a gente percebe essa inversão dos conceitos, né, de loucura, né, porque os que pensam são loucos e os que são loucos raciocinam. Então é muito interessante quando o Machado faz isso, né, essa confusão entre razão e loucura. E outra coisa interessante é que o Machado ele vai relativizar os conceitos, né, das ciências e das filosofias do século XIX, principalmente no tocante à pretensão na verdade absoluta. Machado ironiza os conceitos, criando personagens e situações pelo avesso. E no dia 29 de setembro de 1908, o Brasil inteiro está de luto por Joaquim Maria Machado de Assis. O grande autor morreu no Rio de Janeiro, aos 69 anos, vítima de um câncer. A sua sepultura foi no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, e foi vendida por 120 mil para uma mulher carioca cujo nome não foi revelado, pois os herdeiros decidiram se desfazer do túmulo depois que os restos mortais do escritor foi transferido para o Museu da Academia Brasileira de Letras em 1999. E agora, algumas curiosidades sobre o autor. O Banco Central do Brasil, em 1987, homenageia o Machado de Assis convocando sua efígie na cédula de 1.000 cruzados. Ela circulou até 1990. A cédula estampa a Rua 1º de Março, no Rio de Janeiro. E o texto que aparece manuscrito é a reprodução de um trecho da obra Isaú e Jacó, penúltimo romance do Machado, que retrata a queda do Império e a proclamação da República.
A Casa da Moeda homenageia Machado de Assis com medalha comemorativa. Em 20 de junho a 20 de setembro, houve uma exposição realizada pela Academia Brasileira de Letras, em 2008, em comemoração ao primeiro centenário de Machado de Assis. Machado já foi retratado no cinema, interpretado por Lud Montes Claros, em 2006, no filme Brasília 18%, dirigido por Nelson Pereira dos Santos. E em 1949, ele foi interpretado por Jaime Santos, no filme Vendaval Maravilhoso. É um filme luso-brasileiro, de 1944, realizado pelo português José Leitão de Barros, sobre a vida do poeta Castro Alves. Machado foi influenciado por grandes artistas, como William Shakespeare, Voltaire, Manuel Antônio de Almeida, José de Alencar, este grande amigo seu. Assim como foi influenciado, também influenciou grandes artistas, como Carlos Drummond de Andrade e Graciliano Ramos. E a última curiosidade, mas não menos importante, é que todas as obras do Machado você pode achar online de maneira gratuita, visto que em 1878 completou 70 anos da morte do Machado. E em 1998 foi assinada a lei em que, após 70 anos da morte do autor, a obra passa a ser totalmente de domínio público. Bom dia, agora eu vou falar um pouquinho sobre o resumo do livro Quincas Borba. A história, ela gira em torno da vida do Pedro Rubião de Alvarenga, o ex-professor primário que torna-se enfermeiro e discípulo do filósofo Quincas Borba, que falece no Rio, na casa de Brás Cubas. Com isso, o Rubião, ele é nomeado como herdeiro universal do filósofo, sob a condição de cuidar de seu cachorro, de nome Quincas Borba também. O Rubião, então, ele parte para o Rio de Janeiro e na viagem ele conhece o capitalista Cristiano de Almeida, e Palha e também Sofia, que lhe dispensava olhares e delicadezas. A Sofia, ela era mulher de Cristiano, mas Rubião se apaixonou por ela, mesmo tendo em vista o modo em que os dois entraram em sua vida. O amor era tão grande que o Rubião foi obrigado a assumi-lo perante Sofia. Para o espanto, a Sofia recusa o seu amor, mesmo tendo lhe dado esperanças tempo atrás, e conta o fato para Cristiano. E apesar de sua indignação, o capitalista continua suas relações com Rubião, pois ele queria obter os restos da fortuna que ainda existia, né? E o amor de Sofia, não correspondido, aos poucos começa a despertar a loucura no Rubião, porque ele estava apaixonado por ela e não era correspondido de tal forma. E essa loucura levou até a morte e foi comparada à mesma causa que foi o falecimento de Quincas Borba. O louco e explorado por várias pessoas, principalmente por Palha e Sofia. O Rubião, então, ele morre na miséria e assim se exemplifica a tese do humanismo. Bom dia, hoje eu vou falar dos personagens. Rubião, herdeiro da fortuna e da filosofia de Quincas. Não desconfia do trama que armam ao seu redor. Morre louco, pobre, mas não vencido. Cristiano Palha, ambicioso, frio, oportunista e vaidoso em relação à sua esposa e aos status que conquistavam. Carlos Maria, jovem, vaidoso, snob, altivo, galanteador, conquistador, endeusado pelas mulheres que o rodeavam, principalmente sua futura esposa, Maria Benedita, prima de Sofia. Sofia, mulher vaidosa e consciente do poder que exerce sobre os outros personagens, principalmente sobre Rubião, sensual e dissimulada, dominadora e com um marido ambicioso.
Maria Benedita, adotada como pupila por sua prima Sofia. Ao final, torna-se seu objeto de desrespeito pelo seu casamento com Carlos Maria Camacho, politiqueiro e de fala empolada. Dirige o jornal O Atalaia. Dona Tônica, solteirona, revela-se uma mulher invejosa, infeliz, frustrada e revoltada. Teve pretensões de se envolver com o Bião, como uma saída social para a questão do casamento. Filha de Major Siqueira. Dona Fernanda, mulher casamenteira, de boa e certa generosidade, a ponto de condoer-se do destino de Rubião. Promove o casamento de Carlos Maria com Maria Benedita. Freitas, parasita que se aproveita dos charutos e da hospitalidade de Rubião. No entanto, tem certa simpatia e é o oposto de Carlos Maria, ambos frequentadores da casa de Botafogo. Teofilho, marido de Dona Fernanda, ambicioso e às vezes temperamental. Major Siqueira, mexeriqueiro e astuto observador da sociedade que o cerca, que lhe serve de motivo para suas observações, sempre maliciosas. Tempo cronológico. O livro passa na metade do século XIX, entre 1867. Ao vencedor, as batatas. Talvez não. Certeza, numa decisão quase unânime dos críticos literários, que Quincas Borba seja, por excelência, junto aos mais notáveis livros produzidos no século XIX, uma das grandes obras-primas de Machado de Assis, fazendo parte de sua tríade mais conhecida, em conjunto com Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro. O livro em questão faz parte da segunda fase do autor, a realista, em que ele atinge o auge da sua maturidade, segundo alguns escritores. Nela, ele lança mão da ironia e do bom humor para criticar as estruturas sociais vigentes, de maneira perspicaz e implícita, o que se denomina-se de sátira menipeia, um estilo de Mênipo de Gadara, poeta grego, que apresenta o ridículo para que o leitor se sinta livre para interpretar, de forma que não se contagie com nenhum conselho moralizante. Diferentemente da primeira fase, a romântica, que pauta a problemática na ascensão social de alguém que ainda não ocupa uma classe privilegiada, a segunda fase se atém exclusivamente à burguesia, analisando-a em conjunto com o todo e apontando discretamente os problemas, de forma a desmascarar o íntimo de fora para dentro, como se vê no romance de Quincas Borbas, em que Sofia e Cristiano são apresentados como bons amigos, mas que ao passar do tempo são mostradas suas verdadeiras índoles. O foco narrativo é em terceira pessoa, com o narrador onisciente de toda a história, e é através dele que o leitor é pouco a pouco envolvido. As frases são curtas, com predomínio do discurso indireto livre. Em poucos momentos, o autor-narrador faz menção de si mesmo. Salve o trecho. Abre aspas. Este Quincas Borba, se acaso me fizesse o favor de ler as Memórias Póstumas de Brás Cubas, fecha aspas. Nesse caso, o autor se identifica como autor e narrador do romance citado. A metalinguagem é a explicação do autor acerca da escrita do livro. Em Quincas Borbas, o autor focaliza o seu próprio trabalho de escritor, explicando aos seus leitores como está organizando seu romance. Podemos perceber esse recurso linguístico no seguinte parágrafo, abre aspas. Aqui é que eu quisera ter dado a este livro o método de tantos outros, velho todos, em que a matéria do capítulo era posta no sumário, de como aconteceu isto assim e mais assim, fecha aspas. Ou ainda em, abre aspas, ao contrário, não sei se o capítulo que se segue poderia estar todo no título, fecha aspas. Na obra, o narrador também dialoga com o seu leitor, estimulando-o a prosseguir a leitura e acompanhá-lo em suas ideias e suposições. Esse procedimento é recorrente no romance, não só no Quincas Borbas, como em outros do autor. Como exemplo, abre aspas, vem comigo, leitor, vamos vê-lo meses antes à cabeceira do Quincas Borba, fecha aspas. Ou ainda, abre aspas, queres o avesso disso, leitor curioso? Fecha aspas. Em Quincas Borbas, há diálogos intertextuais com livros de autoliteratura. O narrador alude a vários livros que podem ser lidos como intertextos. Dentre eles, temos Don Quixote, de Miguel de Cervantes, A Vidas e Opiniões do Cavaleiro Tristan Shandy, de Lawrence Sterne,
A Viagem à Roda do Meu Quarto, de Xavier Maestre, e Viagem na Minha Terra, de Almeida Garrett. Outro recurso utilizado pelo autor é a digressão. Em Quincas Borbas não há tanta divagação quanto Memórias Póstumas de Brás Cubas, o qual o autor nomeia em um dos seus capítulos de delírio. No entanto, ela também ocorre nesse romance, como se pode observar pela leitura do capítulo 117, quase que inteiramente digressivo. Nesse capítulo, o relato do casamento de Maria Benedita é suspenso e o narrador discorre predominantemente sobre a utilidade das catástrofes na vida das pessoas, como a epidemia de Alagoas, que acabou unindo indiretamente causa Maria Benedita e Carlos Maria. Um pensamento presente na maioria das obras de Machado de Assis da fase realista é o pessimismo. A visão de mundo presente no livro Quincas Borbas é cética e pessimista, de um pessimismo derivado de Schopenhauer, filósofo alemão para quem a vida do homem é marcada pela dor e pela infelicidade. A esse pessimismo é acrescentado o trabalho perverso do dinheiro e do poder. Claro que não poderíamos deixar a ironia de lado, a marca registrada do autor. Ao tom irônico de Quincas Borbas encontra-se, segundo Malsa Moisés, no fato do romance ser uma peça única de chacota à humanidade desenfreadamente presa a certos dogmas de superfície, incapaz de olhar mais a fundo o íntimo dos problemas. A ironia atinge a todos, e só se salvam, caso consigam, os loucos, os mansos e os animais irracionais. Antônio Cândido intitula de herança maldita a herança recebida por Rubião, que não lhe traz benefícios. Antes faz de sua trajetória um caso exemplar da filosofia do humanitismo. Segundo ele, abre aspas, no romance de Quincas Borbas, o modesto professor primário, Rubião, herda do filósofo Quincas Borba uma fortuna, com a condição de cuidar de seu cachorro, ao qual dera o próprio nome, mas com dinheiro que é uma espécie de ouro maldito, como na lenda de Nibelungen. Rubião herda igualmente a loucura do amigo. A sua fortuna se dissolve em ostentação e no sustento de parasitas, mas serve sobretudo como capital para especulações comerciais de uma revista hábil. Cristiano Palha, por cuja mulher, a bela Sofia, Rubião se apaixona. O amor e a loucura surgem aqui romanticamente, de mão dadas, mas o tertius gaudens é a ambição econômica, baixo contínuo do romance, de que Rubião se torna um instrumento. No fim, pobre e louco, ele morre abandonado. Mas, em compensação, como queria a filosofia do humanitismo, Palha e Sofia estão ricos e considerados dentro da mais perfeita normalidade social. Mas você sabe o que é o humanitismo? O humanitismo já foi apresentado aos leitores no romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. E aqui entra um pouco da intertextualidade entre os dois textos, porque a filosofia continua, mais explicadamente, em Quincas Borbas. O humanitismo, portanto, é uma filosofia, teoria de Quincas Borbas que tem como base outras teorias científicas, como o darwinismo e o evolucionismo, que pregam a sobrevivência dos mais aptos e a guerra como forma de seleção da espécie. De maneira análoga, o humanita seria o princípio que rege todo o humanitismo. E para explicar melhor, a Rubião, Quincas Borba lhe conta uma anedota. Abre aspas. Supõe tu um campo de batatas e 2 tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir à outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas, se as 2 tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição. A guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais feitos das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se, pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível, vantajoso, pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. O sentido dessa expressão é sintetizado na trama do romance, em que Machado de Assis apresenta um quadro na vida da cidade moderna com suas possibilidades e armadilhas.
Rubião, após receber a fortuna, decidiu ir para o Rio de Janeiro, cidade grande, e lá se mostra ingênuo ao confiar demais em relações com quem faz, em especial com Sofia e Palha, que pouco a pouco são desmascarados. Relações estas que se diferem das que tinha no interior de Minas. Aos poucos, a vida na cidade grande vai revelando um jogo de aparências e de disputas, a que o mineiro de Barbacena não está acostumado. O processo de coisificação a que Rubião é submetido irá levá-lo à degradação, à perda da sua fortuna, da sua identidade e, por fim, da própria sanidade mental. Vencido pelos mais fortes, Rubião perdeu-se entre as engrenagens da máquina da vida moderna e instintivamente busca seu primitivo lugar no mundo e espaço de suas origens. No retorno para a província de Barbacena, no interior de Minas Gerais, irá procurar o acolhimento que a cidade grande lhe negou. Mas como os versos de Drummond, quero ir para Minas, Minas não amaste, José e agora.